Bom, então assim, eu acho que um período importante na, na pré-história, né? Os desdobramentos, quer dizer, para os tempos históricos, é o momento em que esse homem neolítico ele se fixa 10.000 anos antes do presente, que as datações da arqueologia são datações antes do presente, então, há 10.000 anos antes do presente, nessa região denominada como Crescente Fértil, que você tem ali o Vale do Nilo, né? Do Egito, na antiguidade a região da Mesopotâmia, né? Esse homem passa a se fixar, se sedentarizar, né? E cria as primeiras aldeias. Né? Então essas aldeias elas podem ser consideradas como os primeiros núcleos urbanos, porque você tem antes disso, no Paleolítico, ou mesmo no Paleolítico Superior, você tem uma situação de caçadores e coletores. Extrativismo, Eles né? buscavam abrigos, não é? Caçavam em bandos, não é? O diferencial com essa fixação das populações nessas primeiras aldeias corresponde à domesticação das plantas, à domesticação dos animais domésticos nós os conhecemos, né? A divisão de tarefas. Né? Tem um autor bastante interessante, Lewis Mumford, que tem uma leitura desse período, né? E reconhece nessa divisão de tarefas o papel da mulher como um papel muito importante, porque era a mulher quem, muitas vezes, os restos de alimentação, né, eram dados aos animais. Né? Então, quer dizer, daí essa ideia da domesticação. Domus é casa. Né? Então você aproxima esse animal da casa. Aí você passa a utilizar esse animal. Né? Alguns animais a ordenha, né? Que são, enfim. E a domesticação das plantas também. A gente pode considerar a mulher como essa pessoa, né, responsável pelo próprio desenvolvimento da agricultura. Porque é a mulher que passa a guardar as sementes. Né? Essas sementes elas vão passando por um processo, você guarda as melhores sementes, né? Então você tem um trabalho de melhoramento, né, das plantas. Porque o milho, como nós o conhecemos hoje, quer dizer, uma espiga de milho, ele sempre foi assim, ele era uma planta rasteira que dava poucos grãos. Né? E através desse melhoramento, desse trabalho de agricultura, ele se torna uma planta mais abundante, né, do ponto de vista do que ele pode oferecer ao homem. Né, e outras formas, digamos assim, aqui em termos de, claro que é um outro contexto, mas assim, a mandioca é um excelente exemplo, né, das populações ameríndias. Né? A mandioca responde assim por uma quantidade surpreendente, por exemplo, em termos de proteína. Então, essas aldeias, elas são de fato aldeias neolíticas, né? E permitem, quer dizer, que essa população agora fixada, ela cresça, né? Ela permita todo um desenvolvimento social que até então você não tinha no planeta. Era inexistente, né? E o ser humano do sexo masculino, qual era o papel, a função dele diante do trabalho? O homem desenvolve as atividades. Segundo Mumford, o homem desenvolve as atividades associadas, por exemplo, à caça, né? À própria defesa, à guerra. Né? E é curioso ver, quer dizer, que a mulher tem um papel tão importante, né? Que no próprio desenvolvimento dessas sociedades que se fixaram, né, criando as primeiras aldeias, o homem vai conquistar, digamos assim, né,
pela força, pelo mando, né, pela defesa, um papel cada vez mais relevante, até submetendo, né, digamos assim, esse equilíbrio, né, que poderia existir entre os gêneros. Né? Então você vai ter o exemplo das primeiras sociedades, quer dizer, que são sociedades teocráticas, né? Você pega, por exemplo, o caso do Egito, a própria Mesopotâmia, Claro. né? Que já são sociedades na história da humanidade, onde você vai ter uma figura, quer dizer, que é a figura de um déspota, né? Escravizando, né, outras sociedades, por exemplo, do Egito, os próprios povos, quer dizer, que eles submetiam à escravidão. Né? Então são os chamados impérios teocráticos. Né? Na Antiguidade Clássica nós vamos ter dois casos clássicos, né? Que é Grécia e Roma, né? Inicialmente a Grécia, depois a própria conquista da Grécia, né? Pelo Império Romano. Aí já são as outras etapas históricas. Professor, né? esse período neolítico era o tempo que o trabalho era usado só para a sobrevivência, é correto isso? Não, você já tem a produção digamos assim, de um excedente. Né? Essa economia de sobrevivência, digamos assim, que está no limite, claro que não era tão simples assim, quer dizer, por isso que a agricultura ela tem um papel importante nesse sentido, né? Quer dizer, de poder abastecer e abastecer com uma certa regularidade. Quer dizer, isso também só se torna possível além da divisão do trabalho social, né? A divisão dos sexos do trabalho, mas também com técnicas, né? Por exemplo, você tem áreas onde há necessidade de você ter técnicas de drenagem, por exemplo, de pântanos, né? O próprio Vale do Nilo inunda, né? Um pouco semelhante assim como a gente vê no Amazonas nas áreas de várzea. Né? A gente está num momento agora em que está se passando por um processo intenso de cheias dos rios. Né? Quer dizer, quando esse rio Amazonas baixa, né? E as áreas contíguas, o que nós temos? Nós temos uma fertilização natural dessas áreas, né? Mas assim, o rio ele acaba jogando para... Então, às vezes você tem essa necessidade, como existia no Nilo, né? Da drenagem de certas áreas para cultivo, né? Da agricultura. Ou, no caso que a gente vê na África subsaariana, que são áreas muito áridas, né? A necessidade de você irrigar, né? Então, quer dizer, tudo isso implica em tecnologias, quer dizer, que são adequadas a um determinado local. Então, é uma complexidade, digamos assim, de fatores que está associado ao espaço doméstico, a casa propriamente dita, a divisão de tarefas, a domesticação das plantas, né, o conhecimento da potencialidade das plantas, né, dos próprios animais. Né. Então, são vários elementos. A própria vida religiosa, que passa a ocupar um papel cada vez maior, né, a tal ponto que você tem, por exemplo, na Antiguidade Clássica, tem um autor clássico que se chama História de Colégio, que fala da cidade antiga, né, onde a divindade tinha assim, um papel central, né, na vida dos cidadãos, quer dizer, aqueles que pertenciam a famílias, né, com as quais eles tinham relações de parentesco. Então, esses cidadãos eles tinham a obrigação diária no espaço doméstico de culto aos ancestrais, que eram ancestrais mortos, e essas primeiras divindades que passam a ser eleitas, né, na mitologia greco-romana como importantes, né, para se manter o culto. O História de Coulanges relata, a partir de todo um levantamento de fontes da antiguidade, né,
que era tão importante para aquelas divindades que se você não rendesse certas homenagens, por exemplo, as divindades de uma cidade podiam abandonar a cidade. E podiam trocar de cidade, né? Podiam ir para outra. Isso era muito ruim. Que contexto. Professor, então a gente quer lhe agradecer pelo seu tempo de atenção e dizer Bom, isso é um mundo, tem 300 coisas, mas...